Tá. Bom, vamos lá. Falando mais uma vez rapidinho aqui. Bom, seguinte, uma coisa que a Tami fala, né? Ah, beleza. Já investi em tudo. Os clientes chegam assim, já investi em tudo, já gastei em brand, já gastei em marketing, já gastei em tudo que pode fazer. Mas eu não estou tendo esse resultado. E ela chega e faz uma simples pergunta. Tá, quanto tu já investiu para aprender a vender? A pessoa fala, realmente, isso daí eu nunca fiz. Às vezes é uma coisa tão besta, mas quando eu entendi essa fórmula, eu comecei a aplicar em outros lugares. Da que maneira? Eu entendi que, e aí você já ouviu eu falando essa frase, a coisa mais fácil que tem é parar de apostar. Mas a coisa mais difícil, vem muito disso, a coisa mais difícil é a gente entender e fechar as outras brechas. Fechar as outras, os sentidos. Há pouco eu tava na. Eu tenho a turma das 6 horas também, né? Mito, a turma das 5 horas que eu fiz hoje. A turma das 5 horas a gente tava falando. Hoje foi a primeira aula deles. E aí eu trouxe, eu falei sobre, sobre a dopamina, a base geral, primeiramente, né? E rapidinho eu tinha feito uma pergunta para eles. Falei, tá, vocês já tentaram parar? Isso a gente sempre tem que relembrar. Falei, tá, vocês já tentaram parar? Quanto tempo vocês ficaram, não conseguiram? E aí um falou, ah, Ivan, tentei parar sozinho, mas fiquei por 3 meses e voltei. Fiquei por 6 meses, voltei. O porquê? Porque se a gente não busca essa consciência e entender que a gente precisa abandonar, Guilherme, para você agora iniciar, frequentar e viver na sua terceira e melhor versão, lembrando que três coisas. Ter, primeira versão, segunda versão, terceira versão. Primeira versão, desde quando você nasceu. Segunda versão, quando você começou a cair, quando você morreu, né, na verdade, quando você começou a cair, quando você começou a se perder para vícios, a se perder para o mundo e assim vai. Só tem como, só tem como você ir para a terceira versão se você abandonar, renunciar os hábitos e as crenças da primeira e segunda versão. Ivan está falando então que eu preciso largar os meus outros vícios, que eu preciso parar de andar com aquela pessoa, que eu preciso para mudar muito meus ambientes, que eu preciso. Cara, sim. Ah, Ivan, não quero. Tu vai continuar na segunda versão. Se você repetir os hábitos e as crenças que você fazia, você vai continuar aí. A maioria das pessoas vai falar o quê? Ivan, como eu queria ter minha vida de volta. Não existe ter vida de volta. Não existe ter vida de volta, porque a tua primeira versão, que é a pessoa que a gente era feliz, né? Pode falar, a gente nasceu feliz, criança, adolescente, foi aquela feliz demais. E aí depois foi se perdendo, vício, isso, aquilo, chegou no fundo do poço. Realmente morreu ali com ansiedade, depressão e assim vai. A alma destraçada. Não existe. Não tem como a gente ficar com os mesmos hábitos. E agora eu vou te falar o porquê. E essa aula que é o poder da decisão, vai ser agora que tu vai tomar a decisão de realmente romper para sua terceira versão. Só que é o seguinte, meu irmão, para você romper para sua terceira versão, ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai, não tem como. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como ficar meio a meio. Porque você vai ver uma coisa que vai te incomodar, uma coisa porque o que acontece? E aí, voltando que eu fiz uma pergunta pro pessoal, falei, tá, vocês tentaram parar e não conseguiram. Tá, vocês tentaram parar, beleza, Ivan. Depois de um mês lá, tava mal, recaí, tava triste, parei. Eu falei, tá, depois de um mês, como você ficou? Fiquei feliz, fiquei bem. Falei, lógico, você fica bem, você fica feliz. Só que, o que que a palavra já diz, irmão? Aquele, aquele que quer ter uma vida abundante, primeira coisa, mate-se a si mesmo, morra pra ti, pegue tua cruz e me siga. É a única forma, mano. É a única forma. Não tem como.
É entender. E olha só, quando eu falo da consciência, todo mundo que tá nisso, tá perdido nisso. Qualquer pessoa, desde vício, desde ansiedade, depressão, qualquer pessoa tem que entender que a gente estava morto, que isso não é vida. Se não tiver a consciência disso, se achar que é com a força do braço, não vai. E vai voltar para o mesmo lugar. Vai ficar um mês, vai ficar 2 meses e vai voltar para o mesmo lugar. Sabe por quê? Porque se não muda todas as linhas neurais, mentais, tudo, irmão, os hábitos, as crenças, se não muda tudo, vai voltar e repetir os mesmos hábitos sem perceber. Sem perceber. E por isso que acaba caindo num ciclo. Lembra aquele tudo que nós fazemos é o ciclo. Lembra do ciclo que eu falei há umas 2 aulas atrás? Comunicação, tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, gera pensamento, gera sentimento, gera uma verdade concreta. E não para, não para, não para. É um ciclo que não para. E é uma coisa vai puxando o outro, um abismo puxa o outro abismo. E quando a gente fala aqui do poder da decisão, irmão, para romper isso para a terceira vez, para sua terceira versão, eu sei que não é fácil. Por aí, tá. Peraí. Quero que você entenda. Não é fácil, mano. Não é fácil. Não é fácil, mano. Eu falo, não é fácil. Porque a gente sente vontade, a gente tem vontade da carne, a gente sente vontade de, desde fazer nada, desde voltar pro vida antiga, velhos hábitos, pessoas. Cara, só que quando a gente tem essa consciência e fala, não, realmente, a gente precisa ter essa consciência. Ou eu decido ir para a terceira vida, ir para a terceira versão, viver vida abundante e fechar a porta e abandonar a primeira e a segunda, hábitos em geral, hábitos, crenças, tudo. Ou se não, eu vou recair, eu vou voltar. Só que é o seguinte, Ivan, você tá falando que eu posso nunca mais recair na minha vida? Não, irmão. A própria palavra, a própria Bíblia já diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia novamente. A palavra já diz, e o maior erro das pessoas é achar que não vai cair mais naquilo. Tem pessoas que falam e falam assim: ah, Ivan, tô curado, você aposta, tô bem, já era. Falo, amém. Glória a Deus. Só que é o seguinte, as outras coisas ali que você está fazendo, fechou aquela brecha, fechou aquela outra brecha? Não. Ai, não, não precisa, eu vou continuar aqui com meus amigos, vou continuar nesse mesmo ambiente, vou continuar mentindo, vou continuar sem me desenvolver, vou continuar não buscando Deus, vou continuar sozinho, solitário, buscando coisas que alimentam o meu leão do mal. Coisas que me alimentam ruim. Existem dois leões, a gente tem a consciência. Tu, Guilherme, tu tem a consciência. Todo mundo daqui tem a consciência. Ou tu não tem? Porque, olha só que louco. Pra gente ver como você vê que a nossa consciência, ela é realmente muito poderosa e é ligada diretamente com o nosso espírito. Até, olha só, quando você não tem a consciência de quem é Deus, você já tá perdoado. Olha que louco. Já viu aqueles memes que o pessoal fala? Fala, você tá. Que chegam dois rapazes assim e falam assim: Meu, tu sabia que aquelas pessoas que não conhecem Jesus estão perdoadas já? Não sei o quê, tu tá perdoado assim, né? E aí o cara fala: então você tá falando então que se você não viesse aqui e falasse que ele existia, eu poderia seguir minha vida aqui e estaria perdoado? Ele falava, Ele fala, mas por que você falou então? Tipo assim, brigando. Mas o quê, mano? Olha só, depois eu vou puxar até, não lembro aqui de cor. Mas a própria palavra, só para você entender, a própria palavra diz também que todo aquele que não conhece Deus, não acessou a consciência de quem ele é, será julgado pela tua própria consciência. Olha só, repito, todo aquele que até não conhece Deus, não tem a consciência, será julgado pela tua própria consciência. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado.
Então é o seguinte, lembrando, Deus é perfeito. Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Primeira, segunda e terceira versão. Vida, morte e vida. É o que ele nos convida, é o que o Evangelho prega. Só que é o seguinte, irmão, se não chegar agora com a decisão de romper, tem gente que fala assim, ah, Ivan, eu recaí. Como a palavra já disse, toma cuidado para não cair. Buscar todas as outras informações. Tá, Ivan? Tomei a consciência. Tu, Guilherme, sabe o que precisa ser feito. E às vezes, tá buscando, sabe, anota, legal, do nada, tu entende. Então a chave, pelo que todos esses que eu venho me desenvolvendo, entendendo e cada vez entendendo mais, a chave de tudo é na nossa consciência. É acessar a nossa consciência. Por quê? Quando quando a consciência ela se expande, ela jamais volta para o tamanho normal. Quando uma consciência expandida jamais volta para o tamanho normal. Não tem mais como você deixar de entender. Não, já era. Tu entendeu aquilo, já era. Não tira mais. É igual quando a gente fala do primeiro amor. Primeiro amor de Deus ali. Não, quando você entende quem que ele é. O porquê que a gente, por isso que a palavra é nossa identidade. Quando a gente entende quem ele é, nós entendemos quem somos. Mas quando você entende, já era. Pum, é uma vez só. Não tem como voltar atrás, não. Só que isso é para tudo. Só que muitas vezes a consciência superficial não é. Como fala, a consciência superficial só ela não basta. Você sabe já, você, Guilherme, você já sabe, você já tem a consciência que tu tem dois leões dentro de você. Quem você alimentar é o que vai reinar dentro de você. Você sabe que é tua, é tua obrigação, é tua decisão, é tua responsabilidade cuidar do teu corpo, tanto da tua alma quanto do teu espírito. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Vamos lá. O poder da decisão. Você, irmão, olha só. Você não é o que você sente. Por muitas vezes, às vezes em questão de quando a gente está mal, quando a gente está para baixo, por diversas situações que a gente passa na nossa vida, às vezes começa a pensar, sentir coisas ruins, até de desânimo, de fracasso. Só que é o seguinte, você não é o que você sente, você é o que você decide. Decisão muda destino. Decisão gera milagre. Decisão gera milagre. Tô falando, trazendo isso aqui pra você, irmão. Pra quê? A partir de agora, a gente vai entrar numa questão que eu quero que você entenda. Agora eu não quero mais que você saiba. Quero que você entenda as coisas. Entenda. E para isso, sabe como você mais entende as coisas? Eu vou te dar uma chave aqui agora também que vai mudar tudo. Sabe como você mais entende quanto você mais aprende? Quando você pegar, tu ensinar. Pegar, ensinar. Pegar, ensinar. Pegar, ensinar. Falar, 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 falar. Pum. Por muitas vezes falar até sem entender, irmão. Até você entender. Porque às vezes o entender, quando você sabe de uma coisa, quando você começa a falar, jogar para frente, a ver, a viver, a tentar olhar as coisas de outras maneiras, a buscar uma inteligência emocional, a cuidar das suas emoções, a cuidar dos seus pensamentos, a buscar o espírito. Quando você começa a fazer algumas coisas assim,
Às vezes, do nada, tu acha uma brecha. Aliás, não é nem uma brecha. Do nada, tu vê um espaço, que é onde, quando você pega aquilo que você sabe e coloca naquele espaço, tu entende. Muitas coisas, muitas coisas que eu já aprendi há um tempo, que eu sabia há um tempo, quando eu entendi algumas coisas simples, muitas coisas fizeram sentido. Entendeu? Deixa eu te perguntar. Bom, é, hoje, quando você olha para sua vida, irmão, o que que você acha que realmente você precisa renunciar? Seja bem franco e bem claro com você. Não é, olha só, aqui agora não é nem. Esquece que eu tô aqui, mas fale alto. O que que você sabe? Fala, meu, realmente eu preciso fazer tal coisa. Tu sabe. Acho que às vezes eu gasto muito tempo no celular, tipo, com coisas que não fazem muito sentido, com besteira. Tipo, e às vezes tira um tempo que eu poderia estar me desenvolvendo em alguma coisa, lendo, às vezes. Ó, quem é o Guilherme? Se eu te essa pergunta que eu tô te fazendo, você sabe me responder hoje quem é o Guilherme? Eu sei definir os meus hábitos, Não, olha só. Pra você é difícil falar quem é o Guilherme? sim. Quando você se. Tá tudo bem, tá, irmão? Não se impressiona nem nada. Por muito tempo me fizeram essa pergunta e eu não sabia responder. Hoje, vocês. Mas você já parou pra pensar? Assim, tá, quem sou eu? O porquê eu tô aqui? Já parou? Tu tem uma dificuldade em saber quem é você? Melhor, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, tu enxerga. Você enxerga algum propósito na tua vida? Sim. Tá. Hoje, hoje você, o Guilherme, analisando, se autoanalisando, qual que é o propósito que você tem assim contigo? Bom, eu acho que essa situação que eu passei, né, em relação à aposta, não é algo tipo do acaso, acho que Deus tem um plano em tudo, né? Acho que ele pode me usar para abençoar a vida de muitas pessoas, ajudar pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. É, a palavra diz que antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque você já tinha um propósito. O game da vida, irmão, o game da vida nós descobrirmos os nossos propósitos, porque podem ser mais de um, tá? Existem propósitos, cada propósito em um momento da nossa vida. E tu já tem um propósito na sua vida. Tu sabe qual que é, só que você não está caminhando corretamente, buscando ali. Tu já tem um propósito na tua vida. Eu não sei qual é, mas tu sabe qual que é.
Tu tem que buscar isso. Só que é o seguinte, quando a gente fala do mundo espiritual, tá? A liberdade, ó, no mundo espiritual, a liberdade, tá? A libertação, a liberdade começa com uma escolha. Como assim, mano? Sim. Começa com uma escolha. Quando a pessoa aceita caminhar com Deus, quando a pessoa aceita Jesus, ela já tem uma liberdade, uma libertação, ali vai, né? Lembrando que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos criatura, todo aquele que crê em Jesus Cristo é considerado como filho, e todo aquele que tem por direito e cumpre os princípios dele vai reinar, vai buscar, vai tomar o reino do céu, assim vai, tá? Bom, vamos lá. No mundo físico, irmão, a transformação ela começa realmente com uma decisão firme. Com uma decisão firme. Como eu falei para você, você sabe que você precisa fazer. Quantas coisas você sabe que você precisa fazer, mas às vezes não dá certo. Bom, seguinte, a terceira versão, tu vai precisar de todas as maneiras, de todas as formas, realmente renunciar e tomar decisões. Ivan, tá, beleza. Quero ir para a terceira versão. Tu vai precisar agora decidir mesmo para onde que tu vai, irmão. Ivan, não sei meu propósito ainda. Não sei meu propósito. Não sei. Não, tu tem que ter uma clareza. Lembra que eu falei na aula passada? Se tu não tem uma clareza para onde você quer ir, tu tem que ter uma clareza. A decisão é a porta da mudança, juntando com a consciência para saber para onde você vai, para saber o que você precisa mudar. Você não pode mais agora, tá? Como eu falei para você, você não é o que você sente, irmão. Você não é o que você sente, você é o que você decide ser. Se mesmo, Ivan, eu me sinto um fracassado, me sinto um perdedor, irmão, não, eu decido ser um campeão, eu decido ser um vencedor, eu decido. Mesmo que as coisas falam ao contrário, eu decido ser isso. É você que vai decidir o que você vai ser. E não é viver de emoção. Porque as emoções nos sabotam. Hoje, às vezes, você tá animadão. Vai ter dia que você vai estar animado, vai estar ali, top, 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 legal. Mas vai ter dia que você não vai ter aquela emoção e vai. Se você depender de emoção, tu tá lascado. Por isso tem muitas pessoas que vão lá, se depender de emoção, tá lascado. Tu não passa da primeira semana, tu não passa do primeiro mês. As coisas, a vida é de altos e baixos para tudo. Tem dia que vai vir coisa boa, tem dia que vai ser. A vida é de altos e baixos. Na questão emocional, questão desde financeira, questão financeira, tudo, relacionamento, sempre vai ter um probleminha. E aí a questão do problema é um outro assunto. Aonde que você tem o quê? Aí, Ivan, as minhas emoções é aquilo. Lembra que eu falei para você? As emoções, elas são responsáveis por 85%, certo? Deixa eu te perguntar, Guilherme. Você se considera uma pessoa difícil de lidar? Não. Tá, você se considera com um gênio assim, o quê? Brigão, mais difícil, qualquer coisa. O que que te deixa irritado? O que que te deixa bravo? Ah, difícil. Me considero tranquilo, bem tranquilo. Tranquilo, legal. Bom, por quê? Lembra que as emoções são responsáveis por 85%? Tudo que a gente faz, tudo que acontece, até mesmo do externo, tá aí uma chave. Depois pode anotar. Tudo que a gente faz, se a gente não consegue controlar as nossas emoções, tem uma inteligência para controlar as nossas emoções e deixa o externo afetar o interno, tá lascado.
Se você não tiver o controle de bloquear e não deixar o externo afetar o interno, qualquer coisa consegue afetar o interno, qualquer coisa você grita com as emoções, tá lascado, porque são as suas emoções que vai destinar o teu, as tuas ações. Destinar não, são as suas emoções que vão facilitar as tuas decisões. Se você estiver com as suas emoções desequilibradas, não conseguir conter as suas emoções, não ter a inteligência correta para conter, para adquirir, para modificar, para respirar, para tem uma briga ali, não vou deixar, não ter a inteligência de não deixar o externo afetar o interno, se você não fizer isso corretamente, as suas decisões vão ser bem mais difíceis de tomar. A disciplina fica bem mais difícil ser tomada. Entende? Te dar um exemplo. Se você, olha só, se você precisa ali tomar uma decisão de todos os dias ir para academia, mas para ir para academia, você tá lá, tá bem e tal. Se pouco antes de você ir para academia, você deixar algo externo te deixar triste, te deixar mal, te deixar com a ansiedade, angustiado, e você desconta isso numa comida, tô dando um exemplo. São coisas que não condizem. Não estou falando que vai impedir a sua decisão de ir para academia. Só que se você não tiver inteligência emocional, falar, não, realmente, olha só. E muitas vezes a inteligência emocional, o que que ela é? É apenas aprender a entender o que está acontecendo. Aprender a enxergar, entender o que está acontecendo. Porque muitas as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo no momento, o que elas estão vivendo, o porquê aquilo está acontecendo. Qual é a reação? Tipo, aconteceu tal coisa, beleza, mas o porquê? Peraí, vamos olhar de fora. O porquê aconteceu? Aconteceu por conta daquilo. Ah, beleza, então eu vou deixar de fazer aquilo ali. Aqui, e quando a gente vai entendendo algumas coisas assim, a gente vai aplicando em vários pilares da nossa vida. Voltando, não é porque você, o exemplo, se você aprender a não deixar o externo afetar o interno, fica mais fácil você controlar suas emoções e fica mais fácil você ficar disciplinado nas suas decisões. Sim, Fica mais fácil, tá? Bom, vamos lá. A decisão vem antes da força. Ivan, como assim? Muitas vezes, eu, Ivan, desde quando eu decidi mudar, vou ser bem sincero contigo, olhando na época para o meu cenário, eu não tinha força nenhuma, irmão. Falando questão financeira, questão emocional, questão psicológica, tudo, irmão. Eu não tinha força nenhuma. Não tinha força nenhuma. Só que eu cheguei a um ponto tão extremo, mas tão extremo, que eu peguei e falei, cara, ou eu mudo, ou eu mudo. E naquele momento eu tomei uma decisão. Naquele momento eu tomei uma decisão. Mas, repito, eu não tinha forças nenhuma. Por isso que eu falo que a decisão, ela sempre vai vir antes da força. Não adianta a gente pensar, eu tenho que ter força para decidir, não. Eu tenho que tomar decisão, começar a dar os passos, para aí sim a força vem. Porque a nossa força, ela sempre vai vir de Deus, irmão. A nossa força, ela sempre vai vir de Deus. Aquela passagem que fala assim: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no homem. Eu antes, quando eu li aquilo, sabe o que eu sabia, entendi ali?
Falava, cara, realmente a gente não pode confiar nas pessoas, né? Olha só a cabeça de tolo. Mas a palavra diz ali, maldito o homem que confia no homem, e na sequência já vem, e bendito aquele que confia no Senhor. O porquê? Ali vem a clareza que, irmão, não é com a força do nosso braço. Quantas vezes eu e Ivan tentei com a força do meu braço e não consegui resolver nada? Quantas vezes? E aí eu olhava para minha força e eu não tomava decisões porque eu estava olhando para minha força. E eu não tinha força. Não tinha condições financeiras, não tinha emoção, não tinha nada. Falei, cara, eu tô na merda. Qualquer decisão que eu precisar tomar, dependendo disso daqui, eu tô fudido. Entende? E olha só. E a ação que vem da decisão, ela vem antes da motivação. Porque a questão da motivação, lembra que eu falei pra você? A motivação não é todo dia que você vai estar motivado. E é onde que a gente vai precisar da disciplina. Só que realmente, falei, ó, é muita coisa, literalmente, às vezes é muitas coisas. Só que relembrar da onde que saímos, da onde que saiu, do que aconteceu e da nova vida. E relembrar, e relembrar, e relembrar, e relembrar. Ontem eu fui na igreja e aí a palavra foi. Teve uma passagem, né? Olha só, teve uma passagem que fala sobre uma mulher do mundo, que ela chegou lá onde que Jesus estava. E ela estava almoçando lá, jantando com os fariseus. E naquele tempo, as pessoas, as mulheres não sentavam ali onde que os homens sentavam, né? E na hora que ela soube que Jesus estava lá, ela entrou de penetra ali na festa, foi lá, saiu correndo na direção dele, já se ajoelhou, começou a beijar os pés dele, começou a derramar o perfume, tirou o cabelo e secou com o cabelo. E aí, olha só, naquele mesmo momento, Jesus pegou, olhou para Simão e falou assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pega duas pessoas, para um você dá 50 moedas de prata, e para outro você dá 50 moedas de ouro, mas com uma condição: nenhum dos dois, podem pagar essas dívidas. Ou seja, mesmo sabendo que nenhum dos dois podem pagar essa dívida, deu para os dois. E na sequência foi perdoado a dívida deles. Falou, ó, você de 50 moedas de prata, você está perdoado, e você com 50 moedas de ouro, você está perdoado. Mas olha só. E aí Jesus pergunta para Simão, fala, tá, Simão, quem nessa situação ficou mais feliz? Ele fala, com certeza, foi aquele que com a maior dívida foi perdoado. E Jesus concorda e fala assim, tá certo? Diante disso eu falo que aquele que mais perdoado, mais ama. E aquele que menos foi perdoado, menos ama. E toda vez aquela passagem de ontem, me relembrou muitas coisas que realmente eu sei da onde que eu saí. Eu sei do que eu pensei. Eu sei do que eu já tentei. Eu sei dos dias que eu passei. E eu relembro isso, sabe? Só que é uma coisa, é uma disciplina, irmão, é uma decisão diária de viver isso. Quando eu bato o martelo e falo assim, a decisão, mano, é diária, 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 diária. É todos os dias. Se eu fico 2 dias sem decidir isso, irmão, eu já começo a esfriar. E aí começa a morrer o perigo. E não é pra jogo, mano. Eu não tô nem aí pra jogo, não é pra jogo. E jogo é de menos, isso daí é só uma ferramentazinha ali que você pode olhar, mas não é. O perigo é a gente tentar ficar 1 dia sem a presença, se afastar, mano. Porque a gente só tá vivo, e aí, olha só, quando eu falo, é a consciência, trazer a consciência. Como que o Guilherme tava há 6 meses atrás, mano? Perdido, morto. Trancado num quarto escuro, desanimado, sem jogar bola, sem falar com os amigos, sem querer sair, brigando com a mãe, brigando com o pai, mal, espiritualmente piorou, só pensamento ruim, depressão zaça.
desânimo, fracasso. Qual mais sentimento? angústia, Você tá entendendo? Quando a exatamente. gente vai para a terceira versão, e quando a gente fala eu falo essa terceira versão, mas vou ser bem claro contigo aqui, mano. Quando a gente vai para a presença dele e vive na presença dele, a terceira versão é viver na presença dele. É viver na presença dele. Só que é o seguinte, pra gente, irmão, pra gente que chegou ali onde chegou, é diferente. Ivan, como assim é diferente? Sim, é diferente. Pra quem não caiu de um jeito igual a gente caiu, ainda consegue ir um pouquinho ali e volta. Ir um pouquinho ali e volta. Irmão, não Hum, dá, mano. Não dá. Não dá. Porque é o seguinte, te falo, a recaída, irmão, a recaída é uma pior que a outra. A recaída, cada recaída que tem, capaz que nem volte. hum, E isso é para todos os tipos de vício. E quanto mais consciência você vai tomando, pior fica. Já te adianto isso. A consciência, olha só, vê agora, amém. A consciência, ela joga para os dois lados, desde a decisão da mudança, quanto também se você, mesmo com a consciência, tomar a decisão errada, a culpa vem dobrada. Porque tu já tem a consciência, entende? Quando você não sabe, não conhece, é uma coisa. Mas quando você já tem aquela consciência daquilo, quando você começa a entender mais a fundo, e mesmo assim, lógico, quanto mais você entende, mais fácil fica a decisão. Mais fácil fica a decisão. Quanto mais você entende, quanto mais você busca, quanto mais na direção correta tu vai, mais fácil fica a direção. A decisão. Só que é o seguinte, se a gente não toma, não tem a coragem de cortar coisas, de cortar hábitos, de cortar crenças do primeiro e do segundo versão, sabe o que acontece, irmão? Eu falei pra você que eu fui lá no método Trino, né? E o método Trino pra mim foi um divisor de águas, por quê? Eu já estava vivendo a minha terceira versão, só que existiam coisas sem saber, como se fosse tipo correntes de que traziam crenças. Eu estava com a minha terceira versão já, mas com a porta da segunda e primeira aberta e correntes lá, tipo, me puxando, sabe? Porque é o seguinte, a gente tem que tomar uma decisão de abandonar, de renunciar, para conseguir largar, para conseguir ficar mais leve, para tirar. E muitas coisas a gente fala, ai, aquele ambiente. Olha só, eu mandei um áudio num dos grupos agora há pouco. Um rapaz me falou assim, Ivan, eu não sei se você chegou a ver, eu postei um vídeo hoje, né? Falando que as pessoas acham que é errado eu cobrar para ajudar as pessoas, para ter esse momento, para ter esse paz, para conversar. Tem pessoas que acham, mas eu falei, tá bom. E aí eu falei, aí, mas tem os digital os influenciadores estão lá, tá tudo certo. Mas a questão, e aí, na sequência, ele mandou assim, falou, ele mandou um texto falando a opinião dele. E na sequência ele falou assim, cara, eu tô me sentindo desanimado na minha área também, ele é dentista. Estou sentindo desanimado na minha área por conta disso. E eu expliquei para ele. Eu expliquei para ele a questão do quê? Lógico, a questão dele estar desanimado, que vem aqui, que ele já acabou de entrar agora, que teve uma recaída lascada, estava mal com isso, e a alma que é a base de tudo, né? O vício fica alojado ali, tá com pensamento ruim, tá mal, tá triste, tá, enfim. Só que na hora que ele trouxe isso, eu peguei e expliquei para ele. Eu falei assim: existem coisas que eu converso muito com a Tami, e quando eu entendi isso, mudou muito a minha vida. Eu demorei e custei para entender isso. E por isso que eu bato na tecla, irmão. Tem coisas que a gente sabe, mas a gente tem que largar, tem que parar de ser criança nessa questão
E saber que a gente tem que ser homem e entender, não basta saber, porque o saber não resolve. O entender, ter a consciência daquilo que resolve. E a consciência é o primeiro passo, e depois ir mais a fundo daquela questão, porque senão não tem a mudança. Olha só, quando eu entendi isso, eu também falava assim, ó, o resultado que o Ivan não tem, olha só, o resultado que o Ivan não tem é alguém que o Ivan não acessou e não entendeu o que aquela pessoa que já tem entendeu. Vou repetir. O que o Ivan quer, ele precisa buscar com alguém que já tem, que já entendeu, que já alcançou. Preciso me conectar com aquela pessoa e não só me conectar, e não só aprender. Eu preciso entender o que aquela pessoa entendeu. Quando eu Sim, entendo o que aquela pessoa entendeu, e aí eu literalmente eu faço o download daquele software e entendo. E lembra, quando você entende uma coisa, jamais você retrocede, porque vai para a consciência não retrocede, irmão. A mente você pode esquecer, a mente você pode mudar a tua opinião, mas a consciência não. A consciência é uma só. A consciência, a palavra diz que é aquela pessoa que não conhece Jesus vai ser julgado pela consciência. Olha a importância que tem a consciência. A consciência que vai é, ali nos guiar. Fica mais fácil. Quanto mais você fortalece a tua consciência, mais fácil fica as suas decisões diárias. Mais fácil. Por quê? Olha só, você já ouviu falar agora sobre neuroplasticidade? Já sim, ouviu falar? Bom, vamos lá. O que que é neuroplasticidade, tá? Cada pensamento que a gente tem, cada pensamento que o Guilherme tem, gera uma trilha. Como se fosse uma trilha assim no milharal, certo? Cada pensamento. E o que que pensamento ele gera? Oi? Comunicação gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera verdade concreta. Tu tem que ter isso para entender. Olha só, eu quero que você entenda. Se eu falar para você, carro vermelho, o Creta vermelho, tu vai pensar agora no Creta vermelho. Se eu falar assim, uma mulher acabou de morrer com câncer, aí você vai pensar numa mulher morrendo com câncer e já vai gerar um sentimento e assim vai. Entendeu? Eu tô dando um exemplo, tá? Mas o quê? Cada sentimento que o Guilherme tem gera uma trilha, tá? E cada atitude que você tem decide qual trilha que vai crescer. Vou repetir. Cada pensamento gera uma trilha. E cada atitude gera, cada atitude decide qual a trilha que você vai percorrer. Ou seja, só para você entender, os seus pensamentos e as suas crenças estão na sua cabeça. Já estão, existe uma trilha aí. E as suas decisões diárias, ela decide qual trilha que tu vai. Só que se você tem a consciência de falar, Ivan, peraí, peraí, todos os caminhos que eu conheço aqui não tá me levando a um lugar onde que eu quero. Então é a hora de pegar, parar, respirar, apertar o reset, entender e buscar o que você precisa. Mas para a primeira coisa, eu te pergunto, para onde você quer ir? O que você quer fazer? O que você quer ser? Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Eu te pergunto hoje, quem o Guilherme quer se tornar? Depois pode anotar aí. E colocar e pensar. Tu já sabe quem você quer se tornar? O que você quer ser? quero ser um empresário de sucesso, poder Legal. ajudar. Tá. Beleza. Empresário de sucesso, que faz.
serviços sociais. Agora eu te pergunto, você tem se conectado com empresários de sucesso que fazem ações sociais? Entende? E quando você se conecta com ele, não é você aprender, só saber o que ele faz. É entender a causa e a raiz e o porquê que ele faz. sim, Entendeu? Bom, como eu falei para você, a ciência da decisão. A ciência da decisão é o quê? O nosso cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade e todo pensamento seu gera uma trilha no seu cérebro, certo? Gera uma trilha e todas as suas decisões seguem a trilha que foi gerada. Entende? Bom, seguinte, se você decidir parar, se você decidir fazer alguma coisa, se difícil, no começo, tudo que você decidir fazer, o seu cérebro ele vai lutar contra e vai buscar outras coisas, né? A gente costuma dizer que isso daí é essa luta do nosso cérebro, tá? A gente costuma dizer que é a síndrome da abstinência emocional. Quando é que ela não quer buscar uma nova emoção. Porque o novo, ele vai trazer uma nova emoção, um novo sentimento. sim, Entendeu? Tudo que você faz de novo, tudo que você acessa de novo, uma pessoa que você acessa nova, tudo que você acessa vai gerar um novo sentimento, vai gerar uma nova emoção, um aglomero assim, um diferente. Mas se você se manter firme por 21 dias, tá? Essas novas conexões, elas se formam. Isso serve para crenças, pensamentos, hábitos. Todo pensamento gera uma trilha. Se você ficar todos os dias durante um mês pensando e gerando e agradecendo um pensamento, você vai gerar uma trilha e tomar decisões na mesma direção. Se você fala assim, Ivan, eu quero ser, eu quero ter sucesso. Eu quero ter sucesso. Eu vou até mostrar aqui para você ver, ó. Existe uma pirâmide, irmão, que essa pirâmide aqui, quando eu entendi ela, mudou muita coisa. Ó, você- vou escrever aqui rapidinho para você ver, ó. Essa pirâmide, ó. Essa é a pirâmide. Ser, fazer e ter. Você tem essa pirâmide aqui? Rapidinho. Oiê, sim. tudo bom? Deixa eu pegar ela pra você Você aqui, tem ó. essa pirâmide? Aqui, ó. Ela tem esse bracinho. Ah, perfeito. Pirâmide. Aí tu abre e tu só compartilha. Aham, aham. Tá. Obrigado. Começar as experiências. É, poxa, mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aí, salvar ali. Vamos salvar ali. Aqui, peraí. Pronto, vou compartilhar a tela contigo aqui. Fechou. Ó, cadê? Zoom, zoom, zoom. Ó, cadê? Compartilhar. Peraí, cadê? Compartilhar. Peraí. Compartilhar aqui, ó. Tá enxergando aqui? Hum, Tá vendo? hum, Ó, essa daqui, irmão, quando eu entendi isso, eu vou te falar que isso foi uma coisa, uma virada de chave também. Isso daqui se chama a pirâmide do indivíduo, a pirâmide das crenças. A base é o ser.
Como assim ser? Eu te pergunto, Guilherme, o que que você quer ter? Primeira coisa é o ser, segunda coisa é o fazer, e o terceiro passo é o ter. Vou trazer aqui para a gente entender. Quando a gente fala ser, fazer e ter, é essa que é a ordem para qualquer coisa. O grande erro da maioria é inverter. Deixa eu ver se dá para inverter aqui essa. Ó, aqui é uma pirâmide, certo? Certo. Essa pirâmide ela se sustenta, correto? Hum. O grande erro das pessoas é querer fazer isso daqui, ó. Uma pirâmide dessa forma, ela se sustenta? Ela cai. Por quê? As pessoas elas querem ter primeiro. Elas querem ter dinheiro. Elas querem ter fama, ter sucesso, ter um carro, ter. Elas querem isso. Querem ter um corpo bonito. Vou te trazer aqui para você entender. Primeira base é ser, fazer e ter. Ser. Ah, o que que uma pessoa saudável tem? Vamos lá, o ter, vamos no ter ali. O que que uma pessoa saudável tem? Uma pessoa, vamos lá. O que que uma pessoa rica tem? Vou até colocar aqui, ó. Vamos lá, me ajuda aqui. Opa. Ah, peraí. Oxe, peraí. Ó, vamos lá. Tá, quero até mudar aqui. Aqui, ó, vamos lá. Aqui dá pra ver? Peraí. Aqui, deixa eu ver se foi. Isso aqui, pronto, vamos lá. Seguinte, tá ouvindo? Irmão? Alô? Voltou? Pronto, vamos lá. Vamos lá, só para eu te explicar aqui, vamos lá. Essa aqui é a pirâmide de vida. Eu quero que você, irmão, entenda isso. Eu te prometo. E só não bato uma aposta com você porque eu não aposto. Nem você. Mas, irmão, eu te prometo. Se você entender isso, a tua vida vai mudar. Vamos lá, vamos lá. O que que você falou que você quer ser uma pessoa de sucesso, né? Dinheiro, empresário de sucesso. Eu te pergunto, o que que um empresário de sucesso tem? O que que ele tem? Fala pra mim. Nunca O quê? ter dinheiro, Dinheiro. Vou colocar aqui, ó. Peraí, calma aí. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Tá, tá, vou colocar aqui, vai. Não, tá pra escrever? Peraí. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, pronto. Dinheiro. Beleza. Legal. Então, aqui, vou até ver aqui, ó, pronto. Fechou, vamos lá. Tem dinheiro, o que mais? casa, carro, Pronto, fechou. Ó, vamos lá. Dinheiro, é, tá, tem, tá falando de bens, vamos lá. Beleza. Casa, carro, vamos colocar carrão, né? Ó, uma casa, imóvel, vou colocar imóveis, tá? Imóveis, aqui, vamos lá, imóveis. Oxe, mas tá difícil. Imóveis colocar imóveis e veículos. Legal, o que mais? sucesso,
Sucesso? O que é sucesso para você? Ah, sucesso ser uma referência, talvez. Ser uma referência. Ela é. Ser um dos Legal, vou melhores, colocar aqui. Ela é. inspiração. Beleza, ela inspira pessoas. Legal. O que mais? Ajudar pessoas também. Ela ajuda pessoas? Não, o que é? Isso aqui é verdade o que ela tem, né? O que ela faz? Ela é Vamos lá, então, aqui, ó. Então, ela é Solidariedade. solidária. Pessoa solidária. Tá, que mais? Tem Deus, Oi? Deus, tem Deus. Tem uma. Tem. É, Relacionamento ela tem um relacionamento? com Deus. Esse, relacionamento com Deus. Vou colocar intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Legal. Intimidade com Deus. Tá, então é o seguinte. Tá. Agora, beleza. Ou seja, aqui a gente já puxou o quê? Uma pessoa de, de bem sucesso, né? Que você falou. Pessoa bem-sucedida. Ela tem dinheiro, ela tem imóveis, tem veículos, ela inspira pessoas, ela tem uma intimidade com Deus. Só que é o seguinte, beleza? Aqui a gente está olhando o que ela tem, certo? Ah, Agora vamos fazer o seguinte: o que essa pessoa faz? O que tu acha que essa pessoa faz? trabalha, Oi? trabalha, se conecta com Trabalha pessoas. bastante, trabalha bastante. Opa, vou colocar aqui, então. Beleza. Legal, trabalha bastante. O que mais que ela faz? Estuda bastante, tem bastante conhecimento. Colocar trabalha bastante, vou colocar se desenvolve bastante, né? Vamos lá. Desenvolve bastante. Ai, cara, peraí. Ô, Jesus amado. O que mais? Ela tem um relacionamento com Deus. Não, aqui é o que ela faz, não o que ela Ah, ela, tem. Você acha que ela faz o quê, então? ela tem intimidade com Deus, ela deve Que ler ela, a que Bíblia. ela, que ela faz? Olha só. Ter a pessoa, ela, uma pessoa de sucesso. Ela tem dinheiro, tem imóveis, tem veículos, ela inspira pessoas, ela é solidária. O que que ela faz? Ela trabalha bastante, ela se desenvolve bastante. Você falou, Ela ah, dá uma beleza. Se ela tem uma intimidade com Deus, o que que ela faz? Ela vai para a igreja? vai para a igreja, lê a Bíblia. Então, ó, então vamos lá. Igreja, lê Bíblia. Beleza, o que mais? Envolve projetos solidários, Desenvolve projetos solidários? ajuda com doações. Vou colocar ajuda.
Assim, ajuda não. É, vou colocar. Doa, doa seu tempo e dinheiro a projetos sociais. Então, aqui, ó, doa seu tempo e dinheiro para projetos sociais. Tá, mas ó, fala mais uma coisa só. O que mais que ela faz? Será? E vamos lá, a gente falou da questão espiritual, a gente falou da questão de trabalho, que ela trabalha bastante, que ela se desenvolve bastante. Como que é Tem, a família dela, será? Ela falou que tem filhos? isso, tem filhos. Não, não, a família dela. Que será que ela faz com a família dela? Tem momentos, vou colocar assim, ó, então, ó, você acha que uma pessoa de sucesso, ela tem momentos, Sim, momentos. momentos com a família. Vou colocar assim, vou colocar de momentos com a atenção à família. Atenção, ó, deixa momentos bons com família. Ou seja, vamos lá. Coloquei aqui, ó. Momentos. Ah, então, uma pessoa com dinheiro, tem imóveis, tem veículos, inspira pessoas, é solidária, tem intimidade. Ela tem momentos com a família, só que o que ela faz? Vamos lá. Momentos com a família, não. O que que ela faz? Ó, perdão, falei errado, tá? Seguinte, ela não faz. Para ela ter vamos lá, dinheiro. Ela trabalha bastante, desenvolve bastante, vai para a igreja. O que mais que ela faz? Ela faz faculdade? O que que ela faz? Faz um curso? É, sim, ela já fez, na verdade. Tudo assim, Mas, desenvolve, né? Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. E a saúde dessa pessoa, como que ela é? Você acha que uma pessoa de sucesso, ela tem saúde? é saudável, ela cuida do corpo. O que ela faz? Ela cuida do corpo? É, Cuida do corpo. Beleza. Bom, beleza. Fechou. Vamos colocar aqui só para você entender. E agora é o seguinte. Como que você acha que essa pessoa ela é? Como que você acha que uma pessoa próspera é? feliz, realizada. Então vamos lá. Então você falou feliz, beleza? Vou colocar felicidade. Uma pessoa, você acha que ela é feliz? Então a pessoa ela é feliz. O que mais? É, ela, Ser. ela é bem relacionada. Vou colocar. Ela se relaciona. Sim. O que mais? Amor. Tampa aí, amor. 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 Pronto. Tô aqui. Foi mal, calma aí. Bom, vamos lá, mano. Fechou. Vamos lá. Então, a pessoa que ela pega, certo? Tá vendo a tela aqui ainda? Tá, né? Tá vendo a tela? Sim, tô. Tá, então vamos lá. Só pra você entender. Fechou. Ser. Ah, ela é bem relacionada, ela é feliz, ela é, vamos lá, educada,
Educada. Ela é. Vai, pessoa educada. Ela é. Você acha que ela tem disciplina? Bastante disciplinado. Oi? Uma Disciplinado. pessoa de uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Você acha que ela é disciplina ou você acha que ela é bagunçada com as coisas dela? Disciplinado. Oi? Muito disciplinado. Disciplinada, né? Disciplinada. Organizado. Organizada. Boa. Disciplinada. Aqui, ó, vamos colocar aqui agora. Aqui, ó. Organizada. Mudou aqui, eu coloquei assim mesmo. Que não tava no script fazer isso daqui, mas foi assim mesmo. Beleza, o que mais? Vamos lá. Uma pessoa próspera. Você acha que ela faz? Você acha que ela é o quê? Você acha que ela é mentirosa? Você acha que ela. Quem mais que você acha que uma pessoa é? Que uma pessoa próspera e rica, ela é. Ela é, Que ó, ela. Não. Que ela faz, não, amor. É o ser. solidária, amorosa. Oi? É uma pessoa amorosa. Tem amor, Bom, amor. olha só para você entender aqui. Eu tenho essas quatro aqui, mas só para você entender rapidinho, tá? Bom, eu separei algumas coisas aqui só para você entender, tá? Se eu estiver errado aqui, mas só para ter uma base. Vamos lá. Ser, fazer e ter. Presta atenção aqui agora. Ser, fazer e ter. Isso daqui é uma base, é uma pirâmide do indivíduo que se sustenta. Como que é assim? Como assim, Ivan? Ser. Antes de você ter, você tem que ser, você tem que fazer, aí sim você vai ter. Isso daqui é a base, irmão, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você vê que tem, é porque a pessoa faz e a pessoa é. Mas a partir do momento que você tenta ter primeiro, isso não se sustenta. A partir do momento que uma pessoa. É a explicação perfeita, tá? A explicação perfeita para as pessoas que ganham no. Tem até uma. Tem até uma pesquisa que acho que é 70 ou 80% das pessoas lá que ganham ou que ganharam na Mega Sena ou na loteria, elas ficaram pobres novamente. O porquê? Porque elas tiveram antes de ser. Elas estavam com dinheiro, mas elas não faziam. Ou seja, e aqui, dinheiro, para a gente aqui, a gente colocou que dinheiro é um ter de uma pessoa rica, certo? Só que uma pessoa só é rica, só tem dinheiro, só é rica porque ela faz alguma coisa e antes de fazer, ela é alguma coisa. Entende? Isso. Assim como tu pensa, tu é. O porquê eu passei isso aqui? Lembra que eu falei para você? A neuroplastia lá no nosso cérebro, todos os seus pensamentos, eles geram trilhas. Deixa eu até mudar aqui, não vi aqui, ó. Oxi, abri aqui. Tá sem a foto aqui, não sabia. Ó, não tinha visto que estava sem foto. Voltando. Todos os seus pensamentos, eles geram trilhas. Todos. E as suas decisões vão decidir para qual trilha você vai seguir, certo? Só que eu quero que você, mais uma vez, olhe para essa pirâmide. Irmão, se você quer ter dinheiro, se você quer ter imóveis, se você quer ter veículos, se você quer inspirar pessoas, se você quer ser uma pessoa solidária, se você quer ser uma pessoa ter intimidade com Deus, antes disso, antes do ter, foca no ser. Primeiro, ser uma pessoa feliz,
ser uma pessoa educada, ser uma pessoa disciplinada, entende? Porque uma pessoa organizada, disciplinada, educada, feliz, sabe o que ela faz? Ela trabalha bastante, ela se desenvolve bastante. Ela vai para a igreja, lê a Bíblia, ela doa sempre que pode em projetos sociais. Ela cuida do corpo e porque ela cuida do corpo. Olha só, assim como tu pensa, tu és. Se você primeiro passo, ser organizado, ser disciplinado, ser feliz, ser educado. Eu coloquei uma coisa aqui, mas depois você faz aí e coloca o que que é que uma pessoa próspera, o que que ela é, o que que ela faz e o que que ela tem. O que que ela é, o que que ela faz, o que que ela tem. É só você pegar uma pessoa que tem isso e ver, coloca. E é só você fazer de baixo para cima. O que que ela é, tenta ser o que ela é. Antes de você ter dinheiro, você tem que ser rico. Tem que ser rico para aí sim você ter dinheiro. Tem pessoas que acham que só vai ser rico quando tiver dinheiro, porque está invertendo. O que acontece? Você já viu quantos casos você já viu de pessoas que? Quantos casos você já viu de pessoas que foram lá, fizeram bariátrica, eram gordas, fizeram bariátrica e depois voltou tudo normal. Voltou tudo, engordou tudo de novo. O porquê? Ela quis ter, ela quis ter antes de ser. Porque se ela fosse, primeiro ela tem que ser uma pessoa que cuida da saúde. Primeiro ela come comida saudável. Uma pessoa que ser, ela vai pensar o quê? Ela vai buscar ser disciplinada, vai ser educada, organizada, vai buscar coisa. Para quê? Para fazer o quê? Para trabalhar, para se comer alimentos bons, para se desenvolver, para fazer esporte. Entende? Tipo, ela tem que ser para fazer e depois ter. Se. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Acho que foi. Prontinho aqui. Tá, tá. Tá enxergando aqui? Pronto. Tá. Tá enxergando agora? Tá aparecendo aqui a tela? Hum, Qual tela? Aqui, ó. ah, Pronto. Agora foi. Então, irmão, eu te passei agora para entender. Ser, fazer e ter. Irmão, é buscar isso agora. É tomar a decisão. Você já tem essa consciência. É decidir, mano, o que você precisa fazer. Você sabe o que tu precisa fazer. Você já tem essa primeira. Começa a buscar, mano. Começa a entender o que você precisa. Você sabe o que você quer ser. Quem é o Guilherme? Cara, começa a cavar aí e caçar e ter essa sede. Começa a ter essa sede e buscar e se desenvolver. Quem quer ser? Quem é o Guilherme quer ser? O que que você quer se tornar? Esquece que o tornar X, então se conecta com pessoas que já conectou aquilo e já entendeu e já buscou. O que eu tô te passando aqui hoje, a mentoria, por que que funciona a mentoria? Eu tinha uma, eu e Ivan mesmo, vou te falar, tá? Vou te falar, eu só consegui começar da mentoria depois que eu tirei uma crença minha disso. E quando eu entendi que a gente pode acessar, entender aquilo que as pessoas demoraram muito tempo para entender e a gente acessar e entender em dias, em horas às vezes, que vale muito, irmão. Vale muito. Eu falo, eu até brinco, né? Eu falo assim, meu, eu separei, eu destrinchei assim nas aulas o entendimento e outro. Não basta, não adianta, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Não adianta se você pegar aqui, vem aqui, a gente faz a cal, pega, fechou, desliga o celular e volta ao normal. Não toma decisão
não adianta de nada. Irmão, decisão tem que gerar atitude, movimento. Senão, não vale de nada. Consciência tem que ter, juntar com a decisão, e a decisão tem que gerar uma atitude. E eu te pergunto, qual atitude, qual decisão tu tem que tomar na tua vida? Cara, tu tá feliz? Como que tá a tua vida desde relacionamento, desde vida familiar, desde financeiro? Ai, tá feliz. Cara, tá feliz mesmo? Coloca a mão na consciência. Cara, eu tô feliz mesmo. Isso é bom? Isso tá bom pra mim? Qual que é a tua régua de bom? Pô, às vezes tua régua de bom tá lá embaixo. E tu tá se, tu tá se ficando satisfeito com pouco. Tu merece muito, bom. Sim, Tudo o que você pensa, assim como tu pensa, tu és. Tudo que você pensa, tu consegue alcançar, mano. Tudo. O que que você quer fazer? O que que você quer ser? Quem você almeja? Procura modelos. Procura pessoas para você se modelar. sim. Procura pessoas para se modelar em várias áreas. Pode ser desde, Ivan, no meu, oh, isso é difícil. Ivan, no esporte, eu gostei daquela pessoa, vou modelar naquela ali. Ivan, na vida da igreja ali, gostei daquela pessoa, gosto da visão daquela pessoa, vou modelar naquela pessoa. Ivan, daqui. Cara, eu vou te falar uma coisa. É muito louco. Mas se você tem um desejo de ter uma família, de ter filhos, de casar, tô dando um exemplo, tá? Ter uma família, ter filhos, ter casar, você só vai casar se você andar com pessoas casadas, mano. Uma pessoa que busca casar, mas procura pessoas na balada, não vai encontrar. E hoje o erro das pessoas às vezes é isso, mano. É procurar coisas em lugares errados. E isso daí é pra tudo, irmão. Ivan quer um sócio. Mano, um sócio. Ah, como você quer ter um sócio? Eu quero ter o meu sócio assim. Quero que o meu sócio seja uma pessoa Y. X, top, que me leve pra cima. Então, aonde que tu vai encontrar aquelas pessoas? Você acha que é no bar? Você acha que é na zoeira? Não. Tu pode até encontrar uma pessoa lá e falar, ó, vamos abrir uma sociedade. Só que essa pessoa às vezes vai vir sem princípios, sem valores, tu vai ter uma dor de cabeça e vai acabar se frustrando. Assim como acontece sobre os relacionamentos. Tanto o homem quanto a mulher vai pra balada buscar um peguetezinho ali no negócio, encontra com essa pessoa, começa a bater um papo, tem frustrações. Por quê? Está buscando no lugar errado. E isso é pra tudo, mano. O que que você quer ser? Tá, às vezes é difícil. Para mim foi muito difícil, às vezes, ter o saber onde que eu queria. Eu não sabia o que eu queria ser. Não sabia o que eu queria fazer, mano. Não sabia. Quando eu comecei a tirar isso, enxergar, irmão, tudo o que você quiser ser, você pode se tornar. Assim como tu pensa, tu és. Só que você precisa pensar pensar é o ser, pensar. E aí vem o fazer, aí sim o ter. Para qualquer coisa. Quero ser um grande atleta. Pensa como um grande atleta. Faz o que um grande atleta faz. E aí você vai se tornar um grande atleta. Assim como qualquer coisa, como empresário, como tudo, mano, como tudo. Então busca, tenta achar o que que é propósito, qual que é a tua identidade. Busque, irmão, busca. Quem é o Guilherme? O que que o Guilherme quer ser? Quem o Guilherme quer se tornar? Você não é o que você pensa. Você é o que você decide. Pensar, você só vai ficar pensando. Pensar não te leva a lugar nenhum, mano. Pensar não te leva a lugar nenhum. Ele deixa, coloca só, fica só pensando, você vai ficar com uma gestação mental, entendeu?
Irmão, mas é isso. Tome uma decisão, irmão. Tome uma decisão. Poder da decisão. A decisão realmente muda tudo. E decisão traz milagre, irmão. Decisão gera milagre no céu e na terra. Fechou? Eu- Bom, qualquer coisa, me manda mensagem, me dá um toque. Se quiser falar outros assuntos também, estamos à disposição. Fechou? Alguma dúvida, alguma coisa? Não, tranquilo. Fechou, meu irmão. Depois manda um feedback lá no WhatsApp, fechou? Beleza, pode Um deixar. abraço, irmão. Fica com Deus. Um abraço, fica com Deus.